Eleições Regionais 2020. A entrevista. Já connosco o Dr. Artur Lima, Presidente Regional e cabeça de lista do CDS-PP Açores pela Ilha Terceira nestas eleições. Doutor, muito boa tarde. Muito obrigado por ter na sua agenda apertada especialmente porque tem essa responsabilidade acrescida de ser líder regional, também tem a andar e tem que prestar atenção e dar apoio a todas as outras ilhas. Portanto, obrigado por ter conseguido estes minutinhos para vir à Voz da Terceira, explanar aquele que é não só o trabalho que o CDS tem vindo a desenvolver, até porque tem um deputado eleito diretamente por esta ilha há muitos anos, mas também aquele que é o trabalho que o CDS entende ser necessário continuar a fazer no âmbito do futuro e do progresso da Ilha Terceira. Sendo assim, se calhar começava por lhe pedir rapidamente uma súmula daquele que foi o trabalho dos últimos 4 anos no Parlamento, em representação, em particular, dos eleitores da Ilha Terceira. Muito boa tarde, Pedro. É um gosto estar aqui no Rádio Clube Braga novamente. A Voz da Terceira, a nossa Voz da Terceira, e felicitar por esta série de entrevistas e por esse programa, sobretudo nesta altura de pandemia, em que os órgãos de comunicação social têm um papel determinante e muito importante para se passar a mensagem aos nossos eleitores. E, portanto, é com muito gosto que eu aqui estou, mais uma vez, e felicitar o Rádio Clube pela precisam realmente ser apoiados para que possam prestar esse serviço às populações. De resto, eu julgo que tivemos um mandato produtivo. O CDS tem trabalho feito, apresentou trabalho nesta legislatura a vários níveis, defendendo a Ilha Terceira em primeiro lugar na saúde, colocando as questões da saúde na ordem do dia, a falta de especialistas gritante no Hospital de Angra, a falta de médicos de família no Conselho de Angra, relativamente também às acessibilidades aéreas, colocando e questionando várias vezes o Governo como a SATA não serve a Ilha Terceira. Repare-se que eu não estou a falar da pandemia, eu estou a falar no período antes de pandemia. Sim, a SATA voava para a segunda maior ilha dos Açores 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados, com o prejuízo que isto tinha a nível de passageiros e com o prejuízo que isto também tinha a nível da carga. E, aliás, a maior parte das vezes eram voos rotativos com os Estados Unidos e não de regresso. E depois tinha aqui esta coisa kafkiana, que era, ela vinha, mas não voltava. Ou seja, vinha de Lisboa à terça-feira, fazia escala, ia a Boston e depois só podíamos ir para Lisboa à quarta-feira de manhã, ao sábado repetia-se a mesma conversa e, portanto, inadmissível. O CDS pôs essa questão também na ordem do dia. E fizemos também propostas para a nossa Ilha Terceira, por exemplo, dotando a ilha de um delegado de turismo que não tinha, que se tinha extinto e agora não tinha, o Centro Interpretativo da Base das Lajes, foi uma proposta que nós também fizemos, o GNL para o Porto da Praia, a telemetria para o Hospital de Angra, como o Pedro bem se lembra, e portanto uma série de propostas que o CDS fez em prol da Terceira e nenhum outro partido defendeu a Terceira como o CDS defendeu. E sente que nos transportes marítimos reconhece esse trabalho, Soutor? Olha, Pedro, eu trabalho para a minha ilha. Trabalho, sou cabeça de lista pela Terceira. E, naturalmente, tenho a expectativa que as pessoas reconheçam esse trabalho. Porque, senão, não são só os políticos que são todos iguais, também os eleitores são todos iguais. Se não premiam quem trabalha, se vão premiar quem não trabalha, e deputados que votam contra, como os do Partido Socialista, que votavam contra, quando nós propusemos que a SATA Internacional ficasse com uma base de longo curso aqui no Aeroporto das Lajes, tanto o PS votou contra como o PSD também votou contra. E, portanto, se há deputados que votam contra coisas da sua própria ilha, estamos conversados. E os deputados da Terceira também votaram contra, quer do PS, quer do PSD, essas questões, por exemplo, da SATA ter a base aqui na Terceira. E se a SATA também tem um avião estacionado aqui na Terceira, foi, como se lembra, proposta do CDS e minha proposta na Assembleia. E, mas portanto, funciona como o CDS julga ser a forma mais rentável? Não funciona. Há quem diga que só dá despesa. Não funciona. Não, despesa, o problema é da SATA, não é nosso. O que eu quero é que funcione. Agora, o modelo de funcionar e sair às 7 às 6 da manhã é que esse avião devia sair, mas devia ter, de alguma maneira,
ligação com as outras saídas para fora do arquipélago. Portanto, em vez de ir diretamente a São Miguel, devia fazer uma ligação com as ilhas. Devia fazer uma volta, exatamente, e portanto devia fazer uma volta aqui no Grupo Central, nomeadamente a São Jorge e a Graciosa, que são as que ficam mais de fora, e depois aí sairmos todos e articular as questões. Mas já foi um progresso, e isto não vai tudo de uma vez. Nós somos persistentes, ainda não desistimos do Terminal de Carga da Aerogar e do nosso cais de cruzeiros, não é? Tem sido uma proposta que o CDS voltou a fazer, e o problema do CDS não é ter propostas. O CDS tem propostas inovadoras, e tanto que são inovadoras que depois vêm todos copiar. Eu acho graça que agora vem tudo defender a centralidade da terceira. Vejo o PCP, vejo o PSD, vejo o PS. Aliás, o PS até teve o tupete de pôr no seu manifesto eleitoral propostas do CDS, como o Centro Interpretativo da Base das Lajes. Chamam-lhe um museu. Mas o que o CDS propôs não foi um museu. Nós não queremos museus. Nós queremos, sim, e propusemos um museu para a Praia da Vitória, como há o Museu de Angra do Heroísmo. Queremos um museu na Praia da Vitória, mas é um museu digno desse nome, e um museu, como é óbvio, o Centro Interpretativo é um centro histórico, de cultura, de informação, de conhecimento, em que possa relevar aquele que foi o papel da Base das Lajes, na manutenção da paz no mundo, no desenvolvimento da autonomia. A Base das Lajes financiou durante anos e anos e anos o processo autonómico e o orçamento da região autónoma. A Base das Lajes é que dá a dimensão geoestratégica e geopolítica a Portugal. Nós temos um projeto que se arrasta enfim, porque vai sendo adiado, que é o G2A, geopolítica. Pela Severa, não é? Foi parar à Severa e severamente ficou lá retido, não é? E severamente ficou lá retido. Mas é uma bandeira a insistir numa próxima legislatura? Não, já está, isto, não há dúvida nenhuma, isto é para insistir na próxima legislatura, sem dúvida nenhuma, como também, isto é a conversa que mais cerejas vão andando devagarinho. Nós estamos a lembrar outra proposta que nós fizemos, que foi o apoio aos nossos ganadeiros, nas nossas tradições. O CDS defende as nossas touradas, defende a nossa cultura taurina, e por isso pusemos uma proposta, porque este ano foi um ano atípico para um terceirense. Não teve touradas, e também podia ter havido uma touradita, acho que não fazia mal ter havido uma tourada ou outra. Acima de tudo, houve um impacto brutal na economia terceira. Houve um impacto brutal, segundo os dados que tínhamos acesso há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, seria à volta de 20 milhões de euros esse input da economia terceirense, e portanto foi verdadeiramente uma desgraça, e o Governo não olhou para isso. O Governo marginaliza a Ilha Terceira, o PS marginaliza a Ilha Terceira, mas não contemos que o PSD a valoriza. Eu acho piada agora, quando vem o candidato do PSD, aliás, há uma coisa aqui que eu acho que os terceirenses devem ter bem presentes. O Dr. José Manuel Bolieiro não é candidato na Terceira. O Dr. Vasco Cordeiro não é candidato na Terceira. Eles são candidatos. Eu acho que isto é uma falta de respeito pela autonomia e pelos terceirenses e pelos eleitores, quando vêm aqui, quer dizer, eu também não sei se o PSD tem candidato, tem cabeça de lista na Terceira, não é? Porque parece segundo que não, o Tribunal Constitucional, sim. Sim, mas parece que continua a ser um bocadinho fake, porque agora está na moda dizer-se fake, as fake news de Trump, que foi na moda com Trump, e portanto, mas parece que não vai exercer o seu lugar. Será apenas... Isto de alguma forma beneficia o CDS? Ou seja, esse desarranjo interno do PSD pode ser útil? Não, a desgraça alheia nunca nos beneficia. Eu acho que é prejudicial para a democracia e para a credibilidade da política e dos políticos. Isso sim. E para um partido como o PSD, não é? O PSD é um partido estruturante da autonomia. O PSD é um partido com história, e, aliás, com referências históricas na defesa da autonomia. Era o conhecido Grupo da Terceira, do Dr. Adriano Borges de Carvalho, e outros, não é? Onde se integrava também depois o Dr. Alvarinho Pinheiro, já no CDS, mas havia aqui um punhado de deputados, o Dr. Álvaro Monjardim, o Dr. José Guilherme Reis Leite, o Dr. António Menezes, enfim, toda essa gente, o Dr. Costa Neves, toda esta gente, foi gente, agora lembrei-me do Dr. Joaquim Ponte, quer dizer, que até se incompatibilizou com o presidente do seu partido, o Dr. Mota Amaral na altura. O primeiro independente, exatamente por causa Pinheiro, do Porto da Praia. Porto da Praia, quer dizer, era gente que punha com alguma, enfim, determinação, sem arrogância, foram eleitos deputados para a sua ilha,
e punham em primeiro lugar e acima do seu partido, como eu também ponho, coloco sempre, os interesses da sua ilha e do seu círculo eleitoral acima de todos os interesses. E, portanto, eu presto-lhes a minha homenagem a esta gente que fez isto. E tenho pena tenho mesmo alguma pena, em primeiro lugar, para a democracia e, em segundo lugar, para um partido como o PSD. E, portanto, que estruturante para a autonomia não se pode dar, enfim, não são permitidas esses feidiveres num partido que quer ser e pode ser alternativa de governo. Agora, dessa maneira não, porque perde credibilidade aos olhos dos eleitores. Sim, mas pronto, são afirmado apenas como alternância e não como alternativa, mas isso é uma questão interna do Mas já lá vamos também, se depois quiser. E amanhã falaremos aqui com o António Ventura. Soutor, feito nestes 10 minutos iniciais um balanço em retrospectiva, vamos olhar para a frente, porque é mais ou menos senso comum, pelo menos em praticamente todas as candidaturas que têm andado na rua e que por aqui já passaram nos últimos dias, de que há uma estagnação da economia e da vida social na Terceira que importa inverter, tendo em vista, obviamente, um futuro mais próspero. Como é que o CDS olha para o futuro da Terceira e como é que a Terceira pode, de facto, voltar a contribuir no contexto da região autónoma dos Açores? Olha, isso é verdade. Aliás, há um dado que é significativo nessa matéria. Ou seja, a Terceira tem neste momento o índice de poder de compra inferior à média regional. Portanto, eu acho que isso é preocupante. Depois, eu julgo que temos aqui fogozinho de artifício por parte do Governo, que o Terceira até cai, e outras coisas do género, mas a Terceira precisa de fixar gente e fixar jovens. Olha, por exemplo, perdeu-se a indústria naval prometida pelo Partido Socialista na Praia da Vitória, perdeu-se. O Cais de Cruzeiros é um investimento fundamental para se fazer na Terceira. Não há necessidade ainda na ótica do CDS, desculpa interromper o Soutor, mas há necessidade sobre essa matéria em concreto de fazer, depois de ter arrancado a obra do Porto Pipas, programada, é certo, para um conjunto de cruzeiros mais pequenos e temáticos, haverá necessidade de uma duplicação de investimentos, fazer um na Praia da Vitória? Ou como já disse por estes dias, é mais uma mentira o Cais de Cruzeiros da Praia da Vitória? Não, ninguém acredita que o Partido Socialista vai fazer o Cais de Cruzeiros na Praia da Vitória. Mas não fará mesmo, na sua opinião? Aliás, se bem se lembra, o CDS, e o Pedro lembra-se bem disso, o CDS foi contra a construção do Cais de Cruzeiros em Angra do Heroísmo em 2009-2010, era o Dr. Vasco Cordeiro, secretário da Economia, e nós fomos contra por um motivo muito simples: a defesa do nosso património subaquático, que está ali naquela, que é outra questão da cultura da Ilha Terceira, que está desvalorizada e ninguém faz caso. Sim, mas também desde muito cedo, mesmo a nível autárquico na Praia da Vitória, o CDS defendeu que este investimento devia ser feito lá em cima. Exatamente, e depois defendemos, na nossa candidatura autárquica, que esse investimento devia ser feito na Praia da Vitória. E por isso, e acho que é o investimento certo, seria na Praia da Vitória. Bom, de repente o Governo, como não quis fazer o Cais de Cruzeiros, a verdade é esta, também tem outro, se quiser falar mais à frente, podemos falar da radioterapia. Mas, e acho que iremos lá, ou seja, o Governo desistiu esses anos todos de fazer o Cais de Cruzeiros e agora, em época eleitoral, vale tudo e voltam a prometer aquilo que já não queriam. Mas repare, é que eles não queriam Cais de Cruzeiros em Angra e não queriam Cais de Cruzeiros na praia. E de repente portanto, vem a proposta do CDS, nós vamos, só por uma questão eleitoralista, e o populismo não é bom em democracia. Nós fizemos a nossa proposta e fundamentamos porque é que não era em Angra e devia ser na praia. Sim, mas eu sei que deixou. Houve um entendimento parlamentar político, portanto, nesta legislatura que está a terminar, a nível parlamentar, e penso que o PS também se associou ao facto da decisão ser a construção do Cais de Cruzeiros na Praia da Vitória. Houve este entendimento político durante esta legislatura, se bem me recordo. A questão é, neste momento e na ótica do CDS, havendo um investimento, é certo, para algo mais pequeno que está sendo feito em Angra, valerá a pena manter a proposta de construção de um Cais de Cruzeiros na Praia da Vitória? A proposta do PS sempre foi mercadorias na praia, passageiros em Angra. Sim. Sempre foi a proposta do PS e que julgo não mudou nestes últimos meses. Aliás, depois a autarquia da praia também veio dizer isto, que era a favor no Cais de Cruzeiros. O Dr. Roberto Monteiro depois fez aquele desenho, aliás, do Cais de Cruzeiros na praia, porque era um homem inteligente e percebeu que o Cais de Cruzeiros tinha que ser na praia. Um praense, e percebeu que tinha que ser na praia. Mas, rapidamente, o PS esqueceu outra vez. E agora volta à balha, outra vez em época pré-eleitoral. Portanto, eu não acredito, e acho que nenhum terceirense, por mais bem intencionado que seja, pode acreditar que o PS vai levar esse projeto à frente.
E, portanto, esta é uma carta já fora do baralho na ótica do CDS. Então, Não, nós vamos insistir, nós não desistimos nunca. Repare, nós insistimos no terminal de carga da Aerogás Civil das Lajes já há 10 anos. Há 10 anos, pronto. Já tem as paredes em cima, parece que agora... que se deixou de ter foi a do aumento da placa civil. Não se deixou de ter, não se deixou de ter. Uma boa vontade agora militar para aviões maiores irem para o lado ali junto ao posto 1. Este processo, como é que se pode valorizar o aeroporto? Não é essa a proposta do CDS, nunca foi. A proposta do CDS é a placa civil, o aumento da placa civil do aeroporto das Lajes, ou seja, onde está aquele parque de estacionamento, antes do terminal de carga, aquele parque de estacionamento, desaterrar aquilo e continuar o crescimento da Aerogar e pôr os aviões a entrarem como entram em qualquer aeroporto moderno do mundo, até dá para fazer mangas e tudo. E, portanto, o passageiro sai diretamente em manga ou sai diretamente para a Aerogar, num espaço de 15, 20, 30, 50 metros. Portanto, é onde, na atual placa de Charlie, é aumentá-la e o avião entra ao contrário. E, portanto, é o aumento da placa civil, onde possam estacionar 5 ou 6 aviões de cada vez, que eu acho que é o que cabe ali, são 4 aviões de cada vez. E, portanto, a outra ficaria suplente. E a gestão da Aerogar, Soutor, é outra questão que se tem posto. A esquerda defende que deve manter-se pública, sendo um ecossistema muito próprio na gestão aeroportuária regional, porque a Aerogar Civil das Lajes é a única que depende especificamente de um departamento do Governo. Mas há também quem defenda, até aliás a própria Câmara de Comércio, de que era importante concessionar aquilo, nem que fosse a ANA. Não, isso não tem nada a opor que seja concessionada a ANA, ela deve ser funcional. Eu não sei o modelo que seria feito, mas para mim não tem problema ela ser gerida pela Secretaria, porque aqui depois é um híbrido. A transportes dependia da Secretaria dos Transportes, depois os funcionários dependem da Vice-Presidência e, portanto, há ali uma confusão. O que era preciso era acabar com a confusão e o que era preciso era chegar às Lajes e ter aeroporto das Lajes e não ter aerogar das Lajes, que é o que está ali. E, portanto, aquela falácia da certificação civil do aeroporto das Lajes, e no outro dia recordei isso, a TAP começou a voar para as Lajes em 1971. Em 1971. Repare que a terceira serve para tudo. Ainda no mês passado, agora em setembro, no Parlamento, eu questionei a Secretária Regional porque é que a SATA tinha deixado de voar para Boston. Ela continua a voar de Ponta Delgada. Porque é que deixou de voar da terceira? E, portanto, é preciso recuar 50 anos para a Ilha Terceira deixar de ter ligações internacionais. Foi o Partido Socialista que acabou com isto e foi o CDS que o denunciou. E a resposta é a pandemia. A capacidade portanto, de passageiros, não tinham passageiros suficientes mas a mesma a taxa de ocupação nos aviões da terceira é a mesma taxa de ocupação nos aviões de Ponta Delgada, com uma agravante é que estão a fazer o desvio dos passageiros da terceira para ir a Ponta Delgada, aliás, este avião da manhã serve para isso, para ir a Ponta Delgada, apanhar a SATA para Boston e para Toronto. Ainda hoje saiu um voo para Toronto. E a Ilha Terceira, com o Partido Socialista, deixou de ter voos internacionais, coisa que é preciso voltar, não é ao tempo de Marcelo Gaetano, é ao tempo da ditadura de Salazar. Porque a chamada Primavera Marcelista ainda veio, o Dr. Ramiro Lima e outros, inaugurar o voo inaugural Lisboa, Terceira, Boston. E com o Partido Socialista, voltamos... Há nos arquivos da Rádio Clube Negro uma reportagem exatamente sobre isso. Deve haver, que é uma coisa muito engraçada, e, portanto, mas eu lamento muito isso, e, portanto, os terceirenses não podem confiar no Partido Socialista, não mas podem então, votar no Partido Socialista. Essa é uma boa deixa. Como é que se justifica que, e a terceira já se percebeu, é fundamental para a alternância democrática, porque o PSD cai quando a terceira vira socialista em 1996 e daí para cá a terceira nunca mais virou coisa nenhuma. Está na altura. Como é que se justifica que os terceirenses, perante este cenário de estagnação e de crise social, económica, dificuldades constantes que a oposição traça, como é que se justifica que os terceirenses continuem a dar maiorias absolutas ao PS? Na sua ótica, como é óbvio. Sim, Pedro, eu acho que isto é um case study, quer dizer, como é que, porque o voto apesar de tudo é secreto. E as pessoas devem votar. Agora, também é verdade que há muito voto condicionado à partida. Há um grau de dependência criado. Veja a quantidade de emprego público que é gerado pelo Partido Socialista e pelos satélites do Partido Socialista, juntas de freguesia, o setor público empresarial, e neste momento
e já de alguns anos a esta parte, há uma confusão entre o Governo e o Partido Socialista que não distingue onde é que começa um e acaba o outro. E as pessoas têm naturalmente alguma instabilidade, algum receio, porque têm um filho para empregar. Isso para mim não é justificação, porque a democracia vem-nos trazer a liberdade de escolha, a liberdade de podermos votar. E eu acho que neste momento está na altura da mudança, mas não é da alternância do Governo, porque eu não quero o lugar do Dr. Vasco Cordeiro. Eu quero exercer o meu lugar de deputado e quero que o CDS aumente deputados na Ilha Terceira para termos mais força. E queremos constituir uma alternativa de governação nos Açores. E eu acho que está na altura, por isso é que eu acho que quem se candidata para não assumir o seu lugar não se devia sequer candidatar. Nem o Dr. José Manuel Bolieiro, que quer ser apenas Presidente do Governo, nem o Dr. Vasco Cordeiro, que é e quer ser Presidente do Governo, nem o Dr. Engenheiro António Ventura, que também não quer ser deputado e quer apenas ir para o Governo se o PS ganhar as eleições, coisa que toda a gente percebeu que não vai ganhar. Não é? Mas também, eu recordo que o Dr. Malta Amaral, justiça lhe seja feita, nunca foi candidato à Assembleia Regional. E porquê? Porque prezava a autonomia. Não depende diretamente das porque prezava a autonomia, e, portanto, se não queria ser deputado, não se candidatava. E depois o seu partido indicava naturalmente como Presidente do Governo. Que era o que devia acontecer com o Dr. Vasco Cordeiro. Quer dizer, eu passo aí na rua e não vejo... Esse problema coloca-se muito em particular na lista da terceira. Se olharmos para os 5, 6 primeiros lugares da lista da terceira, há lá atualmente 3 membros do Governo. Sérgio Ávila, Andréa Cardoso e Berto Messias. Parte-se do princípio que podem ser reconduzidos. Não sei se irão, mas se forem é mais uma desonestidade eleitoral. Então a discussão que se levantou em torno de António Ventura pelo facto de ocupar um lugar público e eleito, é igual à do PS. Se colocar aqui, como também se coloca, por exemplo, com Tiago Lopes, o Diretor Regional de Saúde, não deveria haver uma distinção clara entre aquilo que são os candidatos e aqueles que são os membros do governo? Sim, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, se estivesse no lugar do enfermeiro Tiago Lopes e do Sr. Diretor Regional da Saúde, eu teria, obviamente, teria demitido do meu lugar de... Portanto, eu respeito muito, fez um trabalho extraordinário, mas não pode, de manhã, ser autoridade de saúde e à tarde ser candidato. Nós temos que ser absolutamente transparentes nesta matéria para as pessoas perceberem. E o Partido Socialista está num estado que vale tudo. Olha, ainda ontem, o Prémio de Mérito, que é uma proposta do CDS, o Sr. Secretário aos alunos que entraram no ensino superior, o Sr. Secretário Regional da Educação, mandou publicar um anúncio, foi notícia no público, a nível nacional, a apelar aos candidatos que se candidatem. Não é? Portanto, e Carlos César tinha uma coisa muito engraçada, nunca tirava o cunho autoral às propostas dos outros. Este governo, já vale um bocadinho de tudo, eu não sei o que é que isto quer dizer eleitoralmente, mas eu acho que as pessoas eu sinto na rua que pode haver mudança este ano, pelo menos o Partido Socialista, no mínimo, perder a maioria. Então, apesar de não ser propriamente relativo à terceira, se calhar faz falta para quem nos ouve fazer-lhe esta pergunta neste momento, até na sequência de uma entrevista que deu essa semana e que gerou algumas dúvidas, que o título dizia mais ou menos que o CDS estaria disponível para viabilizar ou à esquerda ou à direita, ao PS ou ao PSD, dava a entender que viabilizar um governo de qualquer um dos dois. Afinal, o CDS tanto critica o governo do Partido Socialista, mas terá disponibilidade para o viabilizar? Caso seja necessário isso acontecer. O CDS garantirá sempre, em qualquer circunstância, aliás, o CDS é um exemplo de democracia nos Açores. O CDS, entre 97 e 2000, 96 e 2000, o CDS viabilizou um governo do Partido Socialista a nível parlamentar e não foi para o governo. Portanto, não é o poder que nos seduz. O que nos seduz é trabalhar para os açorianos. E é isso que o CDS fez e tem feito. É trabalhar com propostas concretas de baixas de impostos, de apoio à diária dos doentes, a residência para doentes deslocados, enfim, por aí fora uma série de propostas que nós temos feito, e defender a democracia. Agora, quem vai escolher... Preferiria o CDS, o CDS não tem preferências. PSD, por exemplo? O CDS não tem preferências. O CDS, e eu não faço cenários, o que eu digo, o PS é um partido democrático, o CDS recusa, são alianças com a extrema-esquerda e com a extrema-direita. O populismo e o extremismo da extrema-direita, o CDS nem equaciona sequer. De qualquer das formas, está disponível para viabilizar, enfim, uma solução de estabilidade? Nós não deixaremos
responsavelmente, nós somos um partido responsável, um partido do arco da governabilidade, um partido estruturante para a autonomia dos Açores e, portanto, quem vai decidir, quem vai ser governo são os eleitores. E eu sempre aprendi que eu não faço cenários antes, eu só me preocupo com os problemas quando eles acontecem. Muito bem, então, dito Enquanto isso, não voltamos às acontecem- propostas do CDS para a terceira. Estávamos ali no eixo Porto-Aeroporto. Concretize mais alguns dos seus projetos e dos projetos da equipa que o acompanha nesta candidatura, Souto. Olha, é preciso, o Porto da Praia tem lá uma rampa para a indústria naval, prometida pelo Partido Socialista. Desapareceu. É preciso reabilitar quase aquele fóssil porto. já. É preciso reabilitar aquele porto. É preciso decidir o que é que se quer fazer ali. É preciso investir no Cais de Cruzeiros e é preciso também, a nível das lajes, tirar o partido devido do aeroporto militar das Lajes. Ou seja, eu não quero saber se o Governo da República se dá bem ou mal. O que eu quero saber é que a República continua a ter benefícios por ter a base das Lajes, para os americanos estarem nas Lajes, e os Açores, e particularmente a Ilha Terceira, continuam sem nenhum benefício de ter a base das Lajes. Às vezes, aliás, antes pelo E contrário. nós, e às vezes, antes pelo contrário, somos prejudicados, aliás, por ter a base das Lajes em algumas situações. E nós queremos potenciar isso. E uma das propostas é o Centro Interpretativo da Base das Lajes, que é uma coisa muito ambiciosa, é um projeto muito ambicioso, gerador de emprego, gerador de conhecimento, e sim pode fixar pessoas. Nesse eixo, mas também podemos ir ao eixo da saúde, onde é fundamental fixar pessoas, na Ilha Terceira. Portanto, há aí as acessibilidades, portanto, tínhamos que ter a Terceira central no transporte marítimo de passageiros, porque agora vem toda a gente falar na centralidade da Terceira. Os CDS já falam nisto há anos. É preciso que a Terceira, e tendo um verdadeiro sistema de transporte, um mercado interno, como se lembra, e tendo, obviamente, sede na Ilha Terceira, tendo o seu centro na Ilha Terceira, o transporte marítimo de passageiros é possível o ano todo, no Grupo Central, partindo da Ilha Terceira. E, obviamente, mantendo-se o do Triângulo, não é? Mas os navios, já ficamos a ver navios duas vezes, e acho que vamos ficar a ver mais uma. Portanto, foi o Atlântida, depois foi dois, depois foi um, ficamos sem nenhum. Depois foi o anticiclónio, portanto, para baixo ficamos sem nenhum. E, portanto, é preciso que, efetivamente, se invista. E é preciso que se invista no GNL da praia. Nós já fizemos uma proposta. Isto não é minimamente viável. Nomeadamente, um pouco mais à sua direita, a Iniciativa Liberal diz que os custos para os armadores são tão grandes que não é viável este investimento. Sim, para a Iniciativa Liberal o que é viável é privatizar o Serviço Regional de Saúde. E depois eu gostaria de saber como é que tínhamos saúde na Terceira. São liberais. É privatizar a educação. Eu gostaria de saber como é que tínhamos educação nos Açores, não é? E, portanto, a Iniciativa Liberal diz essas coisas todas, mas depois eu gostava de saber como é que eles fazem. É porque eu também posso dizer muita coisa. Olha, eu vou à Lua. Preciso saber como é que eu consigo ir à Lua, não é? E a Iniciativa Liberal, quer dizer, não tem a mínima noção, que é privatizar os portos todos dos Açores, a gestão portuária toda. Bom, já assim nós vemos o que é. Imagine-se o que é o Porto da Calheta a concorrer com o Porto da Graciosa, não é? Ou o Porto de Velas a concorrer com o Porto das Flores, não é? Quer dizer, isto é absolutamente... Nós somos uma região ultraperiférica, arquipelágica. Nós não temos dimensão para determinados mercados, não é? Para determinadas utopias, como é óbvio, não é? E, portanto, é privatizar a SATA. Está bem, mas a SATA privatiza-se. E quem é que vai voar? Quem é que vem voar para a Terceira? Já pública. A SATA não voa para a Terceira. Imagine-se lá se ela fosse privada. Quer dizer, então aí seria, se calhar... Mas GNL na praia, no Porto da Praia, sim, e a concessão a privados daquele porto. Aliás, o Governo Regional tem uma proposta sobre isso e alterou inclusivamente uma lei regional. Sim, foi mudada, a concessão de 75 anos. Nós, enfim, estivemos nessa proposta. Eu acho que é um assunto que merece um estudo. O Porto da Praia tem um potencial enorme. Fará sentido aqui os privados podem de facto dar alguma... Não, mas a centralidade portuária e aeroportuária nos Açores não é em Ponta Delgada. Qualquer ser percebe isto. É na Terceira. A Terceira é só olhar para o mapa dos Açores, pergunta a uma criança e pergunta-lhe assim, qual é a ilha central dos Açores, mais central dos Açores. A criança vai-lhe apontar a Terceira. Porque é assim. Geograficamente é assim. Não há nenhuma dúvida sobre isto. Agora, já do tempo do PSD, há um célebre estudo, que todos nós ouvimos falar, sobre onde é que ficaria a placa giratória do tráfego aéreo.
Sim, um estudo que ouvimos falar, mas saiu muito pouco das gavetas. Saiu muito pouco das gavetas, feita pela Universidade Inglesa e, portanto, eu acho que aqui é preciso potenciar aquilo que de melhor tem cada ilha. Para os sensores, porque a teoria da locomotiva, como eu já disse várias vezes, e o desenvolvimento harmónico, já vimos que não passa de uma fábula, não é? É preciso que cada uma das ilhas seja desenvolvida no seu melhor. São Miguel, naturalmente, tem muitas potencialidades, o Faial também tem, o Pico também tem, e, aliás, o Pico está dando um passo decisivo no seu desenvolvimento. A terceira fica cada vez mais para trás. O índice de poder de compra, neste momento, é inferior à média regional, quer dizer, isto é grave. A Praia da Vitória caiu brutalmente com a não base deixa das de ser um lajes. contrassenso quando supostamente estes empregos do terceiro Tech Não, mas o terceiro Tech Island também... bem pagos do que Não, a não média são, dos empregos do não comércio, por são, exemplo. não são, e do comércio são, mas não são mais bem pagos que os empregos dos americanos. E mais, tem notícias recentes que há empresas que foram subsidiadas para virem para o terceiro Tech Island, que recorreram a subsídios para cá instalarem e que ao fim do ano estão a despedir pessoas. Eu tenho informações verdadeiras e confirmadas de uma empresa que já despediu 50% do seu pessoal, dos funcionários que tinham. E, portanto, a minha pergunta é: quão sustentável é o terceiro Tech Island? Não é. É essa a pergunta que ninguém quer responder. É qual é a sustentabilidade daquilo. E criar emprego sustentável na terceira é fixar e pagar bem os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. Não estão. Fixar e pagar bem aos enfermeiros, que não estão. Fixar e atrair novos médicos, especialistas para o Hospital de Angra e pagar-lhes bem. Como já foi no passado. E também às outras profissões, quer dizer. E dotar as escolas de terapeutas da fala. Não temos os centros de saúde, não tem um terapeuta da fala. Nutricionistas nas escolas, psicólogos, ou seja, há uma capacidade enorme de fixar gente sem ser com cursos extraterrestres. Eles já existem. Não deixa de ser curioso reparar que é o CDS que está a falar aqui em criação de emprego público. Desculpa, passando a provocação como é. Não é nenhuma provocação. O CDS não é contra o emprego público. O CDS é a favor do emprego público. Somos a favor da iniciativa privada. Agora, há questões... E a iniciativa privada está bem tratada, doutor? Muito se Não, tem falado não. da questão do boom do turismo, mas também muito se fala aí na precariedade dos funcionários destas áreas. A iniciativa privada está... A precariedade é no público e no privado. Aliás, eu diria até no privado, mais no setor do comércio, no setor do turismo também, mas agora tem uma justificação. Essa sim da pandemia, que o turismo foi abaixo, e essa é uma justificação. Agora, a saúde nos Açores, na ótica do CDS, não pode ser privada. A privada pode ser complementar da pública. Agora, ninguém não consegue ter um hospital privado na Ilha Terceira. A especificidade regional obriga a que, de facto, o Estado aqui da Estado-região tenha, de facto, uma presença mais significativa é a única do que possível. Outras latitudes, É a única mesmo possível. que, por mais Agora liberal seja a ideologia, não é? Como é óbvio. É a única possível. Deixe-me avançar, doutor, para a saúde, até porque é, de facto, uma das bandeiras que mais cara é ao CDS. E que já nesta campanha se tem visto, a quantidade de vezes nesta pré-campanha tem falado exatamente deste tema. Radioterapia então e Hospital da Terceira, o que é que se pode esperar disso? O que é que se pode fazer melhor por este investimento? Olha, radioterapia. Em 2009, o CDS fez uma comissão de inquérito exatamente ao Serviço Regional de Saúde e especificamente à radioterapia. E houve aquilo lá, iam fazer, não fizeram. E depois havia duas empresas concorrentes. A promessa era do Partido Socialista, não foi do CDS, fazer 2 polos de radioterapia. Um polo em Angra e um polo em Ponta Delgada. Depois passou a ser de braquiterapia. Depois, não, mas antes disso. E depois resolveram, porque quando o Hospital de Angra é feito, 2012, se me falha a memória, mas o Pedro terá mais memória disso do que eu, porque a sua filha foi a primeira a nascer no Hospital de Angra, e portanto foi 2012. Era então para fazer a radioterapia. E depois muda-se para fazer o centro de radioterapia e os 10 milhões em Ponta Delgada. E garanti ao PS que havia casuística para ter 2. Não fui eu que garanti. Foi o Partido Socialista. E hoje, ou mesmo depois, para as eleições de 2016, vieram anunciar que não seria a radioterapia, mas seria a braquiterapia. E, portanto, mas em 70 quadrantes instalou lá o acelerador linear. E, portanto, está lá, isso é que é estranho.
E, portanto, para fazer exatamente a braquiterapia. E, portanto, está lá o acelerador linear. Dizem, eu nunca ouvi, eu já pedi para visitar o bunker da radioterapia e dizem que está encerrado pela empresa, que a empresa é que tem a chave. Fora, E, portanto, fora eu não posso visitar o bunker porque a empresa é que tem a chave. Ou seja, é mais uma promessa de 10 anos que o Partido Socialista promete, e essa da saúde dos açorianos, porque eles é que disseram que era possível haver 2 polos. Eles é que disseram que iam fazer a radioterapia em Angra. Foram eles que o disseram estes anos todos. Agora vêm dizer que não há casuística. E pior do que isso, vem uma empresa privada, que é a Quadrantes, dizer que não, senhor, esse assunto está encerrado na radioterapia na Ilha Terceira. E no Grupo Central. Haver com certeza um acordo. E no Grupo Central. Qualquer coisa não, o que é estranho, Pedro, o que é estranho é que não é o Governo que vem dizer que não há. É uma empresa que vem dizer aos açorianos e ao Governo, uma empresa privada, acabou a radioterapia na Terceira e no Grupo Central. Acabou. E o Governo amochou. Não sequer se ouviu falar nisso. Deixa-me perguntar mais do que agora ao político Artur Lima, ao médico Artur Lima. Em termos de guidelines até internacionais, é viável ter tratamentos de radioterapia nos Açores? Nem sequer discuto em que sítio. Pedro, se é viável ou se é seguro? Nós fôssemos... Seguro é. Seguro será sempre. Sim, óbvio. Não se instala nada nos Açores que não seja, a nível da saúde, que não seja seguro para os açorianos. Podemos não ter casuística, mas podem ser um pouco mais caro. Isso é diferente. Mas casuística não teríamos então centros de saúde mas se fôssemos por aí, a coisa seria muito complicada, quer dizer, a nível da saúde, a nível dos transportes, a nível das acessibilidades. Por isso é que nós temos fundos europeus. Portanto, este é um caso claro da opção política, e depois da opção política ser tomada tem que se garantir todas as condições de segurança para o serviço ser efetuado. É uma opção política, não é uma opção clínica nem científica, é política. E depois da opção política tem que se financiar. A questão é esta. Agora, se formos a ver para a casuística pura, os Açores nem sequer tinham casuística para uma acelerador linear. Não tinham. Agora, como não tinham para tantas outras coisas. Agora, nós somos ilhas, somos uma região arquipelágica, e é claro que temos, por isso, fundos especiais para isso, da União Europeia e da coesão nacional, exatamente para nós, da nossa pequenez, conseguirmos fazer a nossa grandeza. E é para isso que nós temos fundos. Agora, os fundos não são bem aplicados, nem são bem dirigidos àquilo que devia ser. E agora, na saúde, eu não tenho dúvidas que, agora, o que não se pode é iludir as pessoas de eleição em eleição. Foi em 2012, foi em 2016 e agora em 2020. Sim, sendo certo que a radioterapia é prevista no plano funcional do hospital, que é de 2005. A radioterapia, exatamente. Essa radioterapia já vem prometida há muito tempo. Mas repare, eu presumo que o Partido Socialista fez estudos. Eu presumo que quando faz um plano de construção de um hospital, um projeto de construção de um hospital, já sabe aquele hospital que população vai servir, quantos milhares de pessoas vai servir, quantos utentes vai servir. E quando faz um bunker de radioterapia que custou milhões de euros, já sabe, repare numa coisa, é que o investimento é feito. Foi tudo feito. E à última da hora disse, não pode ficar aqui, tem que ir para ali. A questão foi esta. É que a radioterapia era para ser no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Ponto, final, parágrafo. O PS é que divergiu e levou a radioterapia para Ponta Delgada. Porque o investimento foi feito, toda a gente sabe disso, primeiro em Angra. E depois é que foi feito. Onde está disponível o CDS ir nesta questão? O CDS está disposto a ir até instalar radioterapia na Ilha Terceira, a cobrar até a exaustão esta proposta do Partido Socialista. Porque se foi feito o investimento, é possível garantir condições de segurança, é possível garantir a casuística para dar lucro, mas a saúde não é para dar lucro. Nos Açores não pode. A saúde nos Açores não pode dar lucro. A saúde tem que ser financiada. Agora, nós temos que a financiar com objetivos e que seja, sobretudo, para servir as populações. Tem que ser bem gerida. O problema da saúde é a má administração, quer dos conselhos de administração, quer dos próprios responsáveis políticos, secretários da saúde até agora. Estamos muito focados no hospital e antes de... Não, já lhe falei nos médicos de família. A Angra continua, desde 1900
1996 que o Partido Socialista promete um médico socialista, um médico de medicina geral e familiar para todos os açorianos. Até pode ser socialista, desde que Até pode ser socialista, desde que seja médico e seja médico de família, até pode ser. Não temos nada contra. E, portanto, continuamos com falta de médicos de família. Continuamos com falta de fisioterapeutas. Repare, a unidade de saúde de Ilha da Terceira tem 3 fisioterapeutas. E a notícia mais recente que eu tive é que iam contratar um técnico de marketing. Isto é de ir às lágrimas, não é? E, portanto, eu apelo ao Governo que, e às pessoas quando forem votar, para que deem força ao CDS, para que consiga, e aí os terceirenses sabem que somos de confiança. Nunca falhamos aos terceirenses até hoje. Desde que o CDS elegeu deputado na Terceira, desde 1984, se não me falha a memória, que o CDS nunca falhou aos terceirenses. Tudo aquilo que o CDS propôs, tudo aquilo o CDS levou ao Parlamento. Foi aprovado ou não, depende das maiorias. Sim, como é óbvio, há coisas que não dependem de um partido, às vezes só com um deputado. Mas a denúncia... Aliás, Lima chegou a ser no princípio da sua carreira parlamentar. Recuperou já nesta pré-campanha, na sequência de uma reunião com a Ordem dos Enfermeiros, a proposta do enfermeiro de família. Continua a achar que faz efetivamente falta uma reorganização dos serviços primários de saúde, serviços primários de saúde? Tenho cuidados primários de saúde. Tenho a certeza absoluta disso e, aliás, fiquei muito satisfeito. Fui visitar a Ordem dos Enfermeiros recentemente. E a Ordem concorda e acha que é fundamental implementar-se o enfermeiro de família na região autónoma dos Açores. Geradora de emprego qualificado, de fixar jovens nesta terra e, sobretudo, cuidados de proximidade às pessoas. O enfermeiro de família gere muito bem a saúde dos seus utentes, dos diabéticos, dos hipertensos, dos acamados, dos idosos que têm dificuldade de deslocação. Quer dizer, o enfermeiro de família, por rácio, é responsável por 300 famílias, mais ou menos. Veja lá a quantidade de enfermeiros que nós conseguíamos e, sobretudo, dávamos horizontes a estes profissionais que estão para aí a ser explorados, que o termo é esse, no estagiário. E era uma carreira digna para eles, que existe na Europa, existe na Inglaterra, existe em vários países, e existe também alguns... pelo menos uma experiência piloto, se não me falha, em Vila Franca do Campo. Não sei se ainda não, existe. Esta foi... Se não passou de piloto. Essa foi... Nunca passou de piloto. Esta foi, como se lembra, a experiência para, na altura, chumbarem o projeto do CDS, que foi apresentado nessa altura e, portanto, o Partido Socialista não quis. E nós vamos voltar, continuamos a achar que o médico de família e o enfermeiro de família são fundamentais para prevenir a doença. É quase um modelo de unidade de saúde familiar. Quase. Não é bem um modelo de unidade de saúde familiar. Eu julgo que nos Açores funcionará melhor o enfermeiro de família e o médico de família que a unidade de saúde familiar. Não temos nada contra, mas eu julgo que o enfermeiro de família e o médico de família funcionarão melhor. Claro que tem que ter um administrativo. Se depois como é que eles se vão reorganizar nos serviços, isso será outra questão. Como é que administrativamente ou funcionalmente se vão organizar. Há uns que chamam núcleos de saúde familiar, uns que chamam unidade de saúde familiar, portanto, cada um lhe dá o nome que quer. O que interessa é implementar a figura do enfermeiro de família. Tem competências próprias, tem competências bem determinadas no seu leque de competências e seria, com certeza, um grande aumento de qualidade na prestação de cuidados de saúde, quer a nível da qualidade clínica, quer a nível da proximidade. E, sobretudo, para uma faixa de doentes, aqueles mais desprotegidos, de doenças crónicas, às vezes silenciosas e assintomáticas, como a diabetes e a hipertensão, que matam muito. Repare que nós temos uma das taxas mais elevadas de morte, causa de morte por doença isquémica do coração, hipertensão. Nós temos uma das taxas mais elevadas por diabetes, por descontrole da diabetes, e, portanto, era fundamental, o enfermeiro de família seria fundamental, em coordenação com o médico de família e com os outros profissionais de saúde, com os nutricionistas, etc., fazer aqui uma verdadeira equipe, porque eu não posso reduzir a saúde apenas a uma unidade de saúde familiar em que tem um médico e um enfermeiro administrativo. Tem que ter um nutricionista, tem que ter um psicólogo, tem que ter um fisioterapeuta. Portanto, hoje em dia, por exemplo, os idosos precisam muito do fisioterapeuta.
precisam muito de nutrição equilibrada, precisam talvez, as crianças precisam de um terapeuta da família. Quer dizer, há aqui é preciso ver uma articulação, por isso que eu lhe dizia, como é que se vai integrar os cuidados, é outra questão. Agora, eu não posso reduzir, eu vou criar um núcleo de família com um enfermeiro e com um médico ali numa freguesia qualquer. Não funciona assim. Não funciona. Estamos mesmo no fim e eu não resisto a uma pequena provocação, se Faça quiser favor. pôr as coisas nestes termos. Há 4 anos atrás, uma das suas principais bandeiras foi uma proposta muito bem aceita e que gerou uma discussão muito interessante na sociedade açoriana, que tem que ver exatamente com o facto de termos uma esperança média de vida mais baixa. Exatamente, tem toda a razão. E portanto o CDS entendia que devíamos ter uma benesse, nós açorianos. Não era benesse, era um direito. A reforma ser mais cedo, exatamente porque vivemos em média menos 10 anos do que num continental. Em que é que ficou esse processo? Mesmo muito rapidamente, Sr. Muito rapidamente, o CDS apresentou essa proposta, tentou negociar, o PS não foi sensível a essa proposta. Sendo certo que era algo que tinha que sair daqui para a República. Claro, e obviamente tinha que ser aprovada cá, não independentemente da região, portanto os coeficientes são determinados a nível nacional, mas vamos voltar a insistir. Repare que há propostas do CDS que fizemos em 2008 e que viemos a consegui-las em 2012 e em 2014. E, portanto, ainda não desistimos desta. Eu estou habituado, perdoe-me agora a imodéstia, a ter razão antes do tempo. Mais uma vez, tem razão antes do tempo. E, portanto, é preciso haver um coeficiente de cálculo de reforma específico para os Açores, é uma das hipóteses. E a outra hipótese que pusemos este ano, exatamente para fazer mais pressão, porque ela já foi utilizada na República, também pode ser utilizada, é o máximo de 40 anos de descontos e qualquer açoriano se pode reformar. Essa é uma das grandes propostas do CDS. Mas também temos outra, que é o rejuvenescimento da classe docente, porque está a ficar envelhecida, estamos a ficar sem professores e, portanto, o CDS vai insistir. Reconheceu-nos isso há poucos dias numa entrevista. Sim, mas a Avelino Menezes, há 3 meses antes da pandemia, em janeiro e fevereiro passado, dizia que havia excesso de professores. Agora temos falta de professores e professores já um bocadinho também a pedirem para ir para a reforma, para darem lugar aos mais novos e para criarem emprego na Ilha Terceira. Muito bem. Sr. Dr. Artur Lima, muito obrigado por estes minutos que dispensou a Rádio Clube de Angra para esta entrevista. Vamos encontrar com certeza ao longo das próximas semanas nos debates que se iniciarão na próxima segunda-feira. Esta foi a antepenúltima entrevista individual a cabeças de lista das 11 forças políticas concorrentes pela terceira às regionais de 25 de outubro. Amanhã será a vez de António Ventura, no próximo domingo de Sérgio Ávila, respectivamente cabeças de lista do PSD e do PS pela terceira. A todos, continuação de uma ótima tarde. Eleições Regionais 2020. A entrevista.